Gratidão a Deus pela vida do bispo, por essa oportunidade que nos concede a maior festa do cristianismo, que é a ceia do Senhor. Nós estamos em um prenúncio daquilo que vai acontecer na glória. Lucas capítulo de número 24. Deixa eu dizer amém? Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos ao chão, lhes disse: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveni, estando ainda na Galileia. Amém? Diga comigo, ele não está aqui, mas já ressuscitou. É interessante que esse primeiro dia da semana, a saber, no domingo, as Marias correm ao sepulcro para embalsar o corpo de Cristo. É interessante que 3 dias depois, ou antes, Jesus estava com os discípulos à mesa, participando da última ceia. E ele expressa algo que queima o coração dos discípulos, quando ele disse que desejou participar daquela ceia com os discípulos. É interessante que no meio da liturgia cerimonial da ceia, Jesus expressa aos ouvintes que ao redor da mesa estava dizendo: ide fazer depressa o que lhe falta a ser feito. Judas Iscariotes levanta e sai. Os discípulos imaginam que Jesus dá ordem a Judas para concretizar a cerimônia da última ceia. De repente Jesus expressa e diz: aquele que põe a mão no prato comigo há de me trair. Os discípulos perguntam um para o outro: quem será? A indagação entre a reunião apostólica é: Senhor, porventura sou eu? Algum olha para o outro e diz: quem há de trair o mestre? É interessante que quando Judas se levanta e sai, ele sai com uma missão. Ele sai como um homem quebra-cabeça para cumprir a missão que lhe foi proposta, uma vez que o adversário achou brecha no seu coração. O texto diz que Judas sai para vender a Cristo, ou Cristo, por 30 moedas de prata. Os sumos sacerdotes da época, Anás, Caifás, governadores como Pilatos e rei como Herodes, eles acharam por bem a atitude de Judas, pois precisava de um ponto para pegar o Messias. O texto diz que quando Judas vende a Cristo,
automaticamente recebe as 30 moedas e após arrependeu-se, foi comprado um campo chamado de campo de sangue. O texto bíblico diz que nesse dia aqui, a saber, quinta-feira, a alma do mestre está angustiada. Jesus precisa desabafar. Jesus precisa orar. Ele convida os discípulos para ir ao Getsêmani, o lugar da prensa de azeite. Era o lugar onde o Messias seria apertado até o seu suor produzir gotículas de sangue. A história diz que foi no Getsêmani que cumpriu o que Isaías profetizou, dizendo: a oliveira será sacudida, mas ainda existe a azeitona para produzir o óleo. Aleluia. Quanto mais apertava, mais um sentimento de missão cumprida era extraído do corpo do Messias. Foi nesta quinta-feira aqui que Jesus convida os discípulos para orar. É interessante que Jesus, quando sobe ao monte, ele divide em duas guarnições aqueles que lhe seguiam. A primeira, embaixo do monte. A segunda guarnição, Pedro, Tiago e João, ao meio do monte. E no pináculo do monte ele estava orando. No meio da oração, a Bíblia diz que o Senhor diz: Senhor, a minha alma está angustiada até a morte. Se possível for, passa de mim o cálice sem que eu beba. O texto diz que o anjo veio para aconselhar, para acudir, para ajudar a Cristo. Mas ao mesmo tempo o sentimento pela qual ele foi enviado desde o primórdio da criação, quando a Bíblia diz que antes da fundação do século o Cordeiro já havia sido morto para a libertação de vidas. O maior sacrifício não foi feito na terra, o maior sacrifício foi feito na eternidade. O maior sacrifício quem fez não foi Abel, o maior sacrifício quem fez não foi Abraão, o maior sacrifício quem fez foi o eterno Deus. Quando João capítulo 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por todos aqueles que nele creem. É interessante que a pergunta é esta: quem matou Jesus? O amor de Deus o levou ao Calvário. A morte não tinha poder de o matar, o governo romano não tinha poder de o matar, mas o amor de Deus o fez entregar para que morresse por nós. Aleluia. É interessante que no Getsêmani ele desce alguns pilares do monte e fala aos discípulos: não podeis vigiar comigo nem uma hora. Porque a expressão não é orar, porque a expressão é vigiar, porque em momento nenhum Jesus nos aconselhou a orar demais. Em todo o tempo Jesus sempre disse: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Tem pessoas que oram muito, mas vigiam pouco. E o interessante da vigilância é quanto mais se vigia, mais brecha se fecha para o adversário não achar guarida na nossa história. Jesus diz: vigiai comigo. O discípulo diz: nós vamos orar. O texto diz que pela segunda vez a expressão é a mesma. Pela terceira vez Jesus diz: não precisa, porque aí vem aquele que há de me trair. Judas veio com os soldados e o sumo sacerdote, beijou a Cristo, pegou na sua mão, e na hora que na mão do Messias pegou, Jesus disse: amigo, para que vieste? É interessante aqui que Jesus não amaldiçoa a Judas. Judas aqui, ele está deixando expressar, ou deixando vir à tona o caráter que escondido já estava. Traidor que é traidor, ele não suporta e não vai aguentar guardar o caráter por muito tempo, porque aquilo que se há de manifestar não ficará escondido para sempre. Judas veio. Quando Jesus segura na mão, ele diz: amigo, para que vieste? De verdade que a expressão amigo aqui
Dentre muitos contextos, Jesus está valorizando a atitude de Judas porque fazia parte para que o Calvário fosse realizado. Tem momentos em nossas vidas que às vezes nós expurgamos, nós lançamos fora. Nós queremos pegar o texto que Jesus disse: eu pego o pecado, lanço no mar do esquecimento. E queremos esquecer as fases ruins que estamos atravessando. Mas essas fases farão parte da tua história para um futuro de glória. Essas fases farão parte para a tua história, para que o nome do Eterno seja glorificado. Quando Judas entrega, Pedro arranca a espada, e você conhece o texto. Arranca a orelha do servo do sumo sacerdote, a saber, Malco. A Bíblia diz que prenderam Jesus. E Jesus diz: Pedro, guarda a espada, porque quem com ferro fere, com ferro também será ferido. Tu sabes, se eu quisesse, rogaria ao Pai, e Ele enviaria legiões de anjos ao meu favor. Mas precisa com que se cumpra o que está escrito. O texto diz que naquela quinta-feira à noite, Jesus foi lançado na mão de Herodes, passou para a mão de Anás, caiu na mão de Caifás e chegou na mão de Pilatos. Sabe o que é que me chama a atenção? É que Anás e Caifás são sumos sacerdotes, homens religiosos que no outro dia, a saber na sexta-feira, por ser o período da Páscoa, precisariam entrar no lugar santo para oferecer sacrifício a Deus. Mas a noite anterior usou de justiça como justo. E nós vivemos esse momento. Quantas pessoas que se dizem justo usa de justiça com alguém e no outro dia está adorando a Deus. Será que Deus está recebendo adoração? Eu vim esta noite dizer para alguém: o Senhor só recebe verdadeira adoração de verdadeiros adoradores que tem o coração limpo e purificado. Aquela quinta-feira foi terrível, porque jogaram o mestre de um lado para o outro. Pedro está acompanhando, senta perto de uma fogueira que não era dele. E o texto diz que naquela noite o galo cantou e Pedro negou por 3 vezes. Percebe que Jesus é levado a um lugar escuro. Colocaram um capuz e batiam nele e diziam: profetiza quem te bateu. Espancaram o mestre, bateram nele com vontade, colocaram a coroa de espinho. Os carrascos deram uma quarentena menos uma chicotada, e em cada ponta do chicote havia osso, ferro e chumbo. Aquele chicote havia 12 pontas, 39 chicotadas vezes 12. Quando se batia o chicote que entrava no corpo do mestre, o ferro rasgava, as bolas de chumbo entravam abrindo acesso para o osso de carneiro vir, e quando puxava, pedaço de carne voava. Mas nem um gemido ele deu. Batia-se nele. A cultura vai dizer que quando batia nele com a zorráguia, que era o chicote mais pesado, os carrascos gemia, tremia por conta do cansaço físico, e se errasse a contagem, tinha que voltar do zero novamente. Ele caía, mas não gemia, ele caía, mas não gritava, porque se ele abrisse a boca, hoje você não estaria aqui. Mas ele purificou-se, ele foi como ovelha muda, para que hoje você pudesse adorá-lo em espírito. Imagine que as garras entravam nas pernas, no corpo inteiro. A coroa de espinhos já está posta. Os cravos de espinhos eram terríveis, e eles bateram com caniço para que aqueles pregos ou aqueles espinhos encravassem no couro cabeludo. Ele olhava a multidão, que curou, salvou, libertou.
Ele procura alguém que pudesse pelo menos estar com ele, porque tirar não conseguiria. Mas a ninguém achou. Depois da quarentena, pegaram um ninho, colocaram nele e deixaram a madrugada. Sexta-feira pela manhã, levaram ele até o ponto mais alto da casa de Herodes, de Pilatos. Pilatos se assenta, a multidão olha e diz: ei, quem está aí para ser julgado? Pilatos levanta e diz: sabes vós outros que por conta da Páscoa nós precisamos soltar um prisioneiro, e nós temos aqui Jesus e temos Barrabás. A multidão grita: solta o psicopata e crucifica o Nazareno. A esposa de Pilatos, chamada Cláudia, veio em uma das colunas, chamado de Rafael, chamou em particular e disse: cuidado com o julgamento desse justo, porque essa noite eu muito sofri por conta dele. Pilatos veio para a multidão e disse: eu não posso julgar a ele, porque não tem condenação nenhuma. E a multidão disse: deixe com que o sangue dele caia sobre nós e sobre os meus filhos. Você lembra que lá na frente as Marias choram, e Jesus disse: mulher, Maria, não chores, chorais antes por vós e vossos filhos. Foi porque a multidão disse: que deixe que o sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. A punição viria, a cobrança e o acerto de conta chegaria, mas ele é condenado à crucificação. Soltaram Barrabás. Pilatos lavou a mão, e o texto diz que colocaram a haste da cruz para ele caminhar pela via dolorosa. Nesse período de tempo, nós encontramos um moço da terra de Cirene, que veio para Jerusalém para ver a morte do Cordeiro Pascal, o animal. E lá está Simão Cirineu, em uma das esquinas de Jerusalém. E quando Jesus vai passando após os dois ladrões, o soldado olhou para Simão e disse: ajuda ele. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 32. Está escrito assim: e o compungiram ou obrigaram a Simão a carregar a cruz. A expressão obrigar aqui é que Simão observa o Messias caindo, mas faz de conta que não conhecia e nem sabia o que estava acontecendo. Então o soldado coloca a mão na espada e diz: ajuda ele. Simão vai, pega-o e conduz até determinado ponto. Sabe o que aconteceu naquele dia? Na via dolorosa, por conta da atitude de Simão, Jesus salvou a família de Simão. Aleluia. Pastor, está escrito isso? Romanos capítulos de número 12 até o último capítulo do livro de Romanos, Paulo expressa de gratidão a carta aos Romanos, dizendo: louvai aos céus pela vida de Alexandre e Rufus, filhos de Simão Cirineu, evangelista na casa do Senhor. Por conta da atitude, Deus entrou na casa de Simão e modificou o ambiente. A tua atitude aqui nesta noite vai mudar o ambiente que você está vivendo. A tua atitude de fé nesta noite vai mudar a situação que você está atravessando. Pastor, é complicado por demais, mas Deus está falando: porque vieste na minha casa, eu irei na sua casa. Porque tivesse a atitude de adorar meu nome, eu adorarei o meu nome através da tua família. Glória ao nome do Eterno. Ele vai até o lugar chamado Gólgota. E quando chega no lugar chamado Caveira, colocaram ele na cruz, prenderam os pés e as mãos, levantaram a cruz. Quase ele fica com processo de falta de ar, mas ele sabia que carne asfixiada não podia ser um sacrifício perfeito, e Deus não aceitaria, então ele tirou força de onde não tinha.
Os ladrões que estavam do seu lado. A Bíblia diz que um olhou e disse assim: tu és o rei dos judeus, então desce da cruz, salva-te a nós. O outro, Dimas, olhou e disse: nem tu na mesma condição, mas pagando pelo que cometeu. A Bíblia diz que na mesma hora aquele moço chamado Dimas olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia! Jesus, ele não apresenta reino, Jesus apresenta paraíso. E diz: hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. Aleluia! Observe aqui, se na cruz do lado esquerdo o demônio encheu o coração daquele malfeitor para tentar arrancar Jesus da cruz, o Espírito Santo encheu da direita e disse: eu sei que o Senhor é Senhor, eu sei que o Senhor tem um reino, então lembra de mim quando entrares no teu reino. Eu já vi muitas pessoas dizendo que Jesus, ou que os demônios fizeram festa quando Jesus morreu. É mentira. Satanás nunca quis que Jesus morresse. Quando os demônios entrou no coração de Herodes para matar a criança de 2 a 0 anos, os demônios até então não sabiam o projeto divino dos céus. O que nos fez ter vida não foi o nascimento de Cristo, mas foi a morte dele. Satanás descobre que o que faria com que a igreja fosse poderosa não era se ele morresse, ou melhor, não era se ele ficasse vivo, era se ele morresse. Então Satanás muda a história e agora não quer mais que ele morra. Encheu o coração de homens para fazer ele desvirtuar a visão da cruz. Até Pedro foi usado pelo demônio quando diz: abandona esse projeto de cruz. E o Senhor disse: para trás da cruz, Satanás. Herodes tentou, Pilatos tentou, quando disse: tu sabes que eu tenho autoridade para te soltar e te prender. Ele disse: autoridade nenhuma tu terias sobre mim se não viesse de cima. Na cruz, a última tentativa dos demônios foi com aquele homem que disse: desce da cruz. Mas sabe por que Jesus não desceu? Porque se ele descesse da cruz, ele ia demonstrar poder e autoridade. Mas como ele ficou na cruz, ele mostrou amor por mim e por você. A cruz representa o amor de Deus. Se ele descesse, ele estava dizendo para a humanidade e para o inferno: eu tenho poder. E quem tem não precisa provar que tem. Ele não precisava mostrar que tinha poder. Ele precisava demonstrar o amor de Deus através do Calvário. Ele fica na cruz, tem sede. Alguém melou uma esponja no álcool ou no vinagre e deu para ele beber. Outro veio com a lança e ficou ao seu lado. E a Bíblia diz que aqui nasceu a igreja. A igreja não nasceu no Pentecostes e Atos 2. A igreja nasceu aqui. Quando foi fincado a lança, que as últimas gotas de sangue descem, saiu água. A igreja nasceu aqui. Foi aqui que a igreja foi projetada pelos céus, na cruz do Calvário. Agora observe que quando ele está na cruz, ele olha e diz: Pai, por que me abandonaste? E o texto bíblico vai dizer que de repente ele olha para cima e diz: Tetelestai, está consumado. Inspirou e morreu. Alguém olha e diz: acabou. Mas a Bíblia diz que a natureza protesta. Houve trevas, terremotos, porque o Filho do Eterno havia morrido. Mas naquela mesma noite, enquanto alguém está projetando para embalsamar o seu corpo, José de Arimateia com Nicodemos aparece, e José de Arimateia empresta o sepulcro 0 bala. Fizeram o processo de embalsamento em um lençol chamado de Santo Sudário.
1,10 m por 4 metros de comprimentos por 1,10 m de largura. O governo romano só emprestava a pessoas populares, homens que tinham fama na época. Jesus era o homem mais famoso da época. Só emprestava se houvesse morte de traumatismo físico. E Jesus foi literalmente torturado. Enrolaram ele naquele lençol, colocaram no sepulcro. Olha aqui por gentileza. A história diz que quando colocaram no sepulcro, Herodes conversa com Pilatos e diz: ei, redobra a guarnição do exército. Os guardas precisam estar em sentinela 24 horas. Por quê? Porque ele pregava e dizia que o templo seria derribado, mas ergueria em 3 dias. Ele falava que era necessário o Filho do Homem morrer, mas ressuscitaria no 3º dia. Então guarda, dobra a guarnição. O que mais? Coloca uma pedra na porta do sepulcro. A história diz que fizeram escavadura da rocha até a porta do sepulcro. De lá de cima embolaram uma pedra gigantesca, que a pedra que foi colocada no sepulcro de Cristo não é a pedra no sepulcro de Lázaro, porque a pedra do sepulcro de Lázaro os soldados arrancaram, mas a pedra do sepulcro de Cristo, 12.000 quilos ela pesava. A história diz que a maior preocupação das Marias era o peso da pedra. Então vejamos Mateus 28, quando elas vêm correndo e perguntam a outra dizendo: quem nos removerá a pedra? Mas quando chegou no sepulcro, a Bíblia diz que a pedra já estava removida. Quem tirou? A Bíblia diz que naquela madrugada da sexta-feira por sábado, eu estou fechando, tenho 4 minutos. O Senhor desce a parte mais baixa da terra. Fez um congresso lá embaixo. Arrancou, pregou aos cativos em prisão. Tomou a chave da morte do inferno. Mudou o ser de Abraão e colocou em cima. Aleluia. Eu quero entender que quando Jesus chega na recepção do inferno, da parte mais baixa, e quem sabe alguém está ali assinando o nome de alguém, está dizendo qual é o teu nome para que possamos preencher a ficha. E Jesus disse: não precisa colocar meu nome, eu vou passar só um final de semana aqui, não vou ficar muito tempo, organizar algumas coisas aqui, daqui a pouco já estou indo embora. A Bíblia diz em Coríntios que os agriões da morte não puderam tocar nele porque ele não tinha pecado. E aí vem Paulo dizendo: onde está, ó morte, o teu agrião? Aonde está a morte? Aleluia. Porque o agrião, aleluia, o pecado é a lei. Observe aqui por gentileza o que diz o apóstolo Paulo. E Jesus está expressando quando ele desce a parte mais baixa da terra, e quando chega na manhã bem cedo de domingo, a Bíblia diz que o anjo desce e pisa na terra. E quando o anjo desce e pisa na terra, a pedra é removida. E aí você pergunta: pastor, se o anjo não descesse, a pedra seria removida? Acredito que pelas mulheres não, mas quando o anjo desce e remove a pedra, não é para Jesus sair do sepulcro, porque quem já viu, quem atravessa a parede e precisar se remover pedra para sair, a pedra é removida para as Maria entrar, mas Jesus não, já estava ressuscitado. Ele ressuscita. É interessante que na ressurreição ele usa uma frase. Na morte ele diz: tetelestai, está tudo consumado. Cultura judaica romana, quando se prendia alguém, colocava uma placa: fulano de tal pegou tantos anos, para que os outros companheiros de prisão não incomodassem o companheiro que já estava injuriado porque estava preso. Então eles colocavam a placa falando o nome e a sentença, da quantidade de tempo. Quando o prisioneiro vencia o prazo que ia ser livre, arrancava-se a placa e colocava outra placa: tetelestai, está consumado, já pagou. Quando Jesus disse isso na cruz, Jesus disse: Joana não deve mais nada, Pedro não deve mais nada, o passado já foi.
O pecado já foi perdoado. Não deve mais nada, porque nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Agora observe aqui. Quando Jesus ele ressuscita, ele usa outra frase: todo poder é me dado nos céus e na terra. Paulo vai dizer que quando ele ressuscita, ele recebe o nome sobre todos os nomes. E aí vem a questão e a guerra teológica. Quando ele recebeu o nome? Quando nasceu? Porque Gabriel desceu e disse assim: o nome dele será Jesus. Ou quando ele ressuscitou, quando Paulo disse que depois da ressurreição ele recebeu o nome. Quando ele recebe por Gabriel, é um título, é um nome de identificação. Ele vai assinar como Jesus, ele vai anotar como Jesus. Mas quando ele ressuscita, ele recebe porque conquistou no Calvário. E esse nome ninguém pode apagar. Esse nome tem poder, esse nome faz milagre, esse nome ressuscita. É por isso que ele disse naquele dia: muito dirão, em teu nome eu fiz milagre. Aleluia. Em teu nome eu curei, eu ressuscitei, eu sarei. Porque o que faz não é o nome, é o nome de Jesus que liberta o Brasil, o pecador. Ele ressuscita. O anjo desce, a pedra removida. As Marias chegam no sepulcro. E na forma teofânica, dois jardineiros, anjos, estão ali e diz: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Olha aqui para mim. Quando ela sai dali, João capítulo de número 21, diz que ela diz a João e a Pedro: o corpo do mestre não está no sepulcro. Pedro e João vêm correndo. Quando chega na porta do sepulcro, Pedro observa que a pedra foi arrancada. Mas Pedro entra um pouco mais pelo sepulcro e percebe que no sepulcro o lençol que Jesus foi enrolado está enrolado da mesma maneira. Pedro observa e diz: João, olha o lençol, ele deixou para nós o lençol. E quando chega um pouquinho para frente, Pedro acha o lenço que estava sobre a cabeça dele e começa a chorar, porque quando enrolaram Jesus no lençol do santo sudário, ele, quando ressuscita, ele sumiu do lençol e deixou o lençol enrolado da mesma forma. Por quê? Para deixar a mensagem aos romanos e aos judeus, porque um ladrão não entra dentro de uma casa a roupa e arruma a casa. E a ideia dos romanos era que os discípulos roubariam o corpo do Messias para dizer que ele ressuscitou. Quando ele deixa o lençol da mesma forma, e os judeus de Romano olham, a frase judaica é essa: o meu corpo não foi roubado, eu ressuscitei, estou vivo. Quando Pedro observa o lenço, e eu fecho aqui, Pedro pega o lenço e diz: João, ele nos deixou o lenço. Ele nos deixou o lenço. Por que o lenço e não o lençol? Por que o lenço e não a pedra? Porque a cultura era clara. Quando o moço judeu ia jantar, tinha todo o cerimonial da mesa. Mas havia uma cultura antiga do judeu solteiro, que quando o judeu solteiro gostava de uma moça, ele procurava o seu pai e dizia: pai, intercede por mim ao pai da moça que eu estou gostando. Então o pai dele ia à casa do pai da moça e conversava com o pai. Se entrasse o consenso, o pai marcava o dia para o noivo ir à sua casa. No dia marcado, a jovem não podia estar em casa, ela tinha que ir para o campo. Então o jovem chegava de caminho à casa do futuro sogro, entrava em uma loja, comprava o melhor perfume para a moça, não, para o sogrão. Quando chegava lá, entregava um presente ao sogro, conversava com o sogro, falava sobre o dote, falava das propostas, qual era o interesse, qual era o futuro que teria para dar à sua filha. Quando o sogro aceitasse a proposta, ele arrancava da sua túnica o lenço e fazia isso uma,
2 e 3. Dobrava 3 dobras e colocava debaixo de qualquer lugar antes de sair. Ia embora. O servo da casa ia chamar a moça. Quando a moça chegava, ela saía levantando tudo, procurando o sinal do seu futuro noivo. Porque se ele deixasse o lenço, era a resposta para ela que o pai havia aceitado. Quando ela achava, era conversa na escola, a semana, o mês, a quinzena, ele me deixou o lenço. Quando Pedro acha no sepulcro de João, ele nos deixou o lenço. Porque quando o noivo deixava o lenço, que aquela menina começava a abrir, a primeira dobra significava eu te amo, a terceira, a segunda significava eu vou para o pai preparar tudo, e a terceira, mas voltarei para te buscar, para onde estiver Jesus também. Quando João achou com Pedro o lenço, Jesus escreve, João 14, não se turbe o coração, crê de Deus, crede também no Pai. Na casa do meu Pai há muita morada, e se não fosse assim, não vou, teria dito, vou para o meu Pai preparar lugar, mas voltarei para vos levar para onde estiver, estejais vós também. Ele te deixou um lenço. Oh, glória! E esse lenço te dá garantia hoje. Aleluia! De que Ele está voltando para te buscar. Oh, glória! Se coloca sobre os pés. Oh, glória! Aleluia! Aleluia, Deus! Pastor, e daí? E daí? Que o maior domingo da história não foi o dia que Pelé fez o 1000º gol. Foi o dia que Jesus ressuscitou. O maior domingo da história não foi o dia que Ayrton Senna virou a sua McLaren uma das corridas. Foi o dia que Jesus ressuscitou. O maior domingo da história não foi na Serra da Cantarena, quando os mamonas assassinas colidiram o seu avião. Foi o dia que o eterno Jesus ressuscitou. Não foi o dia que a Lei Áurea foi assinada no domingo. Foi o dia que o eterno ressuscitou. O maior domingo da história não foi o dia que Neil, o primeiro homem com pé 42, pisou na lua pela primeira vez. Foi o dia que ele ressuscitou. E está vivo entre nós. Alguém perguntou, e daí? Aonde achar esse Cristo? Ele disse, Mateus 28, onde estiver 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no meio deles. Olha aqui que eu fecho. Vocês sabem por que os budistas são vazios? Porque o sepulcro de Buda está cheio. Vocês sabem por que os espíritas são vazios? Literalmente vazio. Porque o sepulcro de Allan Kardec está cheio. Sabe por que o sepulcro, ou os mormons, são vazios? Porque o sepulcro de Joseph Smith está cheio. Os sepulcros ou a vida dos muçulmanos são vazios. Porque lá em Meca ele adora. Mas o sepulcro de Alá está cheio. Mas se você for em Jerusalém, você vai entender porque a igreja é cheia. Porque quando você chega lá, vai dizer, ele não está aqui. O sepulcro dele está vazio. Ele saiu do sepulcro para encher a tua alma aqui nesta noite. Ele saiu do sepulcro para que você fosse cheio da sua. Levanta a mão que eu vou deixar uma palavra profética. Entrega o microfone agora. Ele nos deixou um lenço. O que é lenço, pastor? Promessa de que viria. E tudo indica que ele está vindo por aí. Tudo comprova que o tempo é o fim. Ezequiel disse que está na hora de mudarmos de país e precisamos arrumar a mobília. Porque nós somos forasteiros, disse Pedro. Vamos embora daqui a pouco para o nosso solo pátrio. E você precisa entender que a ceia do Senhor, Paulo disse, porque eu recebi do Senhor. A expressão receber do Senhor de Paulo aqui, Paulo está dizendo, a ceia não é da terra, a ceia é do céu. Aleluia! E se só recebe de Deus através de revelação, Paulo está dizendo, eu fui revelado por Deus. Aleluia! Sobre a santa ceia.
Porque assim como a Arca da Aliança é uma réplica da que tem no céu, a Santa Ceia também é. Porque daqui a pouco iremos participar da borda do Cordeiro. A Santa Ceia lá, a mesa é tamanho da eternidade, não tem começo, não tem fim. E é o próprio Jesus que vai nos servir. Na mesma hora que está servindo o Tiago, está servindo o pastor. Na mesma hora que está servindo o pastor, está servindo ao bispo. Aí você pergunta, quem é esse? Esse é a estrela da manhã. É o sol, aleluia, da justiça. É o Cordeiro que foi morto. É o leão de Judá. É a auréola vespertina da noite. É o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele